Você falou sobre essa questão de tocar ao vivo, cara. Tem um ponto interessante que, assim, você grava músicas dificílimas, né? Como a do Vera Cruz, as músicas que não são difíceis, você ainda adiciona partes ali que são mais complicadas do que elas eram. Mas eu queria saber, cara, você tocou algumas vezes ao vivo, a tua percepção do que é o rendimento que você tem em casa pro teu rendimento ali ao vivo diante de uma plateia. Tu ainda não teve a experiência de, por exemplo, né, rodar uma tour, né? O que realmente mostraria esse acúmulo de noites mal dormidas e etc. E ainda assim ter que tocar. Mas como é que tu sente a tua performance em casa e no show? É a mesma coisa? Existe um nervosismo? Tem que dar uma aquecida mais no dedo? Como é que funciona essa relação? Cara, acho que hoje eu sou mais tranquilo em relação a isso, né? Porque eu já tocava na igreja desde quando eu comecei a tocar, então já me colocaram para ter essa experiência de tocar na frente de gente. Então no começo era um nervosismo insano, que eu não conseguia tocar direito, esquecia as coisas. Só que depois pelo que eu passei, abrindo o Festival do Aquiles com a música dificílima, que não repete partes do Albino Fantozzi, chama Spanish Take. Depois vocês procuram lá. A música criada pelo Mozart Mello. E, cara, foi a música que abriu. A primeira música do festival, com o Tom Brasil lotado, sold out. Então, cara, eu ali, querendo ir no abrir, né, o festival com a música que não repete parte, uma música insana, com fraseado matador, ali me tirou todo o nervosismo que podia vir depois, porque ali foi o ápice do que eu toquei, né? A música ela era extremamente difícil. Até tem uma história engraçada de que antes de começar a tocar, a palheta ela escorregou da minha mão e não dava tempo de corrigir ela com a outra. Aí eu toquei a música inteira com a palheta segurando errada. E eu tava aquecendo, cara. A gente chegou lá, era umas 2 horas da tarde. Eu fiquei aquecendo das 3 até as 8 da noite, que foi quando eu comecei, pra realmente não errar. Eu era o primeiro e ali era o ponto que eu ia me testar, né? E eu dei o azar da paleta escorregar, mas toquei tudo certo, graças a Deus, e foi perfeito. Não sei como isso, mas a paleta escorregou de tão nervoso que eu tava. Eu tava suando pra caramba na mão e eu não suo na mão. Nada. A paleta lá escorregou porque eu tava suando. Então, cara, depois daquilo, acho que eu não fico mais tão nervoso, né? Rola uma ansiedade, né, antes, mas não nervosismo. Eu tenho ansiedade de como vai ser o resultado, se o trabalho que eu tenho feito tem dado certo. Então, eu sempre coloco, quando eu vou tocar, né? Eu sempre coloco a música mais desafiadora primeiro, que é ali onde eu vou me testar para ver se realmente o trabalho está sendo bem feito. Então, eu tenho esse teste pessoal meu. Claro que sempre rola a parada de estar frio ainda, né? Mas ali é onde eu quero ver se realmente o que eu estou fazendo está certo e se não tiver, aí eu vou mudar a parte do meu estudo. Bacana, bacana. Tira esse aspecto do nervosismo é um, mas, por exemplo, a transição, eu imagino que você estude sentado, né? Ou grande parte do tempo, pelo menos. Essa transição para você de tocar sentado em pé fez alguma diferença ou foi suave? Bem pouca, porque eu uso a guitarra alta, né? Pra galera que usa guitarra um pouco mais baixa deve ser bem mais difícil. Mas como eu uso a guitarra alta, né? Até porque o Petrucci é a inspiração para mim, ele usa guitarra gravata, né? Então, cara, não faz tanta diferença estar em pé ou sentado, né? Mas sim, tá na frente de gente.